Oi pessoal, tudo bem? Essa semana eu fiz um vídeo um pouquinho diferente porque eu acredito que vai ficar um pouco melhor para vocês entenderem, né, o conteúdo dessa semana através das imagens e não olhando assim para minha cara linda. Mas enfim, de antemão eu quero pedir desculpas já pela qualidade do áudio, porque eu tô sem fone e eu tive que captar com o microfone do notebook, ele acaba pegando muito ruído assim. Então, por mais que eu tenha tentado ir para um lugar silencioso, ainda assim acaba ficando um pouco barulhento. Mas eu acho que tá bem audível e vocês podem entrar em contato comigo e pedir para eu sanar algumas dúvidas. Eu tô sempre muito aberta, né? Essa aula ela é muito mais para que vocês façam um passeio, né, pela obra de alguns artistas goianos contemporâneos. Então, eu não tenho tanto uma preocupação de que vocês fiquem memorizando dados. Eu tenho interesse muito maior que vocês tentem criar uma relação com essas obras, né, do que qualquer outra coisa. E principalmente criar uma relação de pertencimento, né, de identidade sobretudo, de perceber que a gente tem aqui em Goiânia a, uma efervescência cultural, não só em Goiânia, né, no estado de Goiás inteiro, na verdade. Eu presenciei já vários eventos no campo da música, do teatro, das artes visuais em cidades do interior, assim, muito interessantes e muito bem feitos. Então, assim, para vocês perceberem como a gente tem as coisas acontecendo aqui na cidade, que não é uma coisa distante, que geralmente nos jornais a gente vê o que rola no eixo Rio-São Paulo ou o que rola no exterior, mas a gente pode olhar para dentro aqui do nosso estado mesmo e achar muita coisa muito bacana, muita coisa muito atual e muito interessante, etc, etc. Eu usei na seleção das imagens como base aquele texto do Carlos Sena, que eu passei para vocês lerem. Então, estou dizendo isso porque, de repente, alguém de fora vê meu vídeo e fala: ah, mas ela deixou de colocar fulano, ciclano, beltrano e tal. Mas eu me baseei no, no, numa seleção que o Carlos Sena fez para uma matéria, um ensaio visual da revista da UFG. Tá? Mesmo porque se eu fosse tentar pegar tudo, assim, se eu não trabalhasse dentro de um recorte, esse vídeo ia ficar mais extenso do que já tá, né? Porque eu sei que ele vai ficar bem extenso. Então, assim, me baseei nele e acrescentei alguns artistas que são um pouco mais próximos de mim, particularmente, do período que eu tive na FAV, e que tem se despontado, se destacado muito, assim, nos últimos anos, né? Não que os outros não atuem, mas para que vocês tenham uma espécie de cronologia, tá? Apesar de que, né, eu vou falar de alguns artistas, por exemplo, da geração de 80, que eles estão atuando até hoje do mesmo jeito, com força total, assim. Todos os artistas dessa lista, na verdade, ainda são atuantes. O legal da gente estudar arte contemporânea é justamente que não é mais aquela história de estudar um artista que morreu há séculos atrás, a coisa é aqui e agora. E no caso desses artistas, são artistas que você pode ir na faculdade de arte e conhecer, sabe? São artistas que você pode ir numa abertura de exposição, claro, depois que esse tipo de atividade retornar. Não é nossa realidade nesse momento, era tipo até 2 meses atrás, agora não é mais. Mas que eu tenho esperança de que volte, né? E que a gente pode voltar a ter contato com eles. Vocês podem ter contato com eles, né? Eu queria incentivar isso. Então, dentro do recorte do Carlos Sena, eu separei, então, artistas que se despontaram nos anos 80, depois uma lista que é a partir dos anos 90, e depois a partir dos anos 2000, 2010. Lembrando que quem abriu as portas foi o Cirão Franco. Então, esses artistas todos são artistas que conseguem esse destaque após essa abertura conseguida pelo Cirão Franco. Tá? É sempre bom a gente lembrar disso. Então, para começar, a gente tem
aqui é a Selma Parreira. A Selma Parreira é atualmente professora da FAV, da, da parte de processos bidimensionais, de pintura, de poética, né? Dentro da pintura, do desenho, e ela sempre atuou muito nessa linguagem, mas vocês vão perceber como na arte contemporânea não tem isso de o artista ser pintor, de ser escultor, as obras elas vão permear várias linguagens, assimilar várias linguagens, elas vão ter uma característica multimídia, isso é muito comum, né? A Selma, ela trabalha com memória, então ela tem um projeto já longínquo, assim, que vai de uma investigação de como rememorar as coisas depois do esquecimento. Então, ela herdou uns objetos da família dela em um armazém, e a partir da relação com esses objetos, ela começa a trazer de volta a memória deles, né? E trabalhando com, com um pouco da perspectiva da fotografia também. Tem um trabalho dela que é muito incrível, que vai falar das lavadeiras na cidade de Goiás, né? Chama Lençóis Esquecidos no Rio Vermelho, e que através de um levantamento de fotografias históricas que ela fez, e depois de ela ir nesses locais, você consegue perceber as mudanças de paisagem, você consegue perceber essa coisa da passagem do tempo e consegue perceber a abordagem que ela faz dessa relação com a memória, né? Então a Selma trabalha muito dentro desses aspectos. O Zé César, eu não vou ficar falando muito, porque no vídeo anterior eu falei bastante dele, mas aqui para vocês verem o trabalho um pouco mais de perto, né? Que eu falei da questão de ele trazer a matriz da gravura para o protagonismo e de ele fazer experimentação numa série de materiais. Então ele vem com essa precisão cirúrgica e vai construindo essas cidades. E esse trabalho é fantástico, porque na verdade ele constrói vários desses painéis, né? Então quando você vê todos eles juntos, assim, a impressão é de que você realmente está sendo engolido por uma mini cidade, né? Então o trabalho do Zé, do ponto de vista de novas abordagens da técnica dentro da gravura, ele é um trabalho muito pioneiro, assim, um trabalho muito importante. A gente tem aqui o trabalho do Luiz Mauro, que é um dos meus preferidos, que é um cara que está super atuante hoje, né? E você pode encontrar ele em rede social, inclusive, mas que tem essa coisa de lugares que são muito solitários, né? Tem essas paisagens metafísicas, assim, uma paisagem meio que inventada, e a gente tem uma ideia, uma coisa meio suspensa, né, de uma presença que não está presente. A gente, no meio desse vazio, a gente percebe alguém que na verdade não está ali. E essas brincadeiras, assim, com esses espaços e com essas sensações, eu acho elas incríveis. Mas acima de qualquer coisa, é essa coisa da solidão, né? A gente sente a solidão no trabalho. A, a coloração mais obscura também, ela vai trazer essa sensação. E eu acho que isso é muito conectado com o contemporâneo, com o sentimento contemporâneo de isolamento e solidão. E é muito conectado com o que se discute no resto do mundo, né, em relação a isso. Um autor que fala bastante disso é o Bauman, que é um cara que eu uso muito para o meu trabalho artístico e que eu consigo perceber muito essas nuances. Assim. Outro cara também, dentro dessa geração que se desponta em 80, na década de 80, é o Ednei Antunes. O Ednei já trabalha muito com grafite, mas não só, né? E, e ele tem um trabalho de arte política mesmo, né? Uma coisa de falar da urbanidade, um trabalho com uma acidez, com uma crítica. Ele fala da marginalização social, né, que é uma coisa que está em texto de vocês, dos processos excludentes da sociedade, e também faz uma crítica à relação de poder que a gente tem dentro da cidade. A gente olhar observando esse trabalho mesmo, né, a gente tem uma autoridade da vigilância, né,
da vigilância que deixa de ser sobre quem agride e passa a ser sobre o cidadão comum, que passa a ser agredido com a invasão de privacidade. Então, a gente tem uma crítica muito nesse tom. Então, o Ednei tem um trabalho massa para quem quer investigar esses processos de engajamento político da arte. Aí, começando os artistas que vão se despontar a partir da década de 90, a gente tem aqui o Divino Sobral. O Divino hoje é diretor, não sei se diretor, coordenador, não sei qual que é o nome do cargo, mas tem um cargo de extrema importância dentro do cenário artístico daqui, lá no Museu de Arte Contemporânea, que é o que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E o Divino, ele vai trabalhar com memória pessoal, né, com entrelaçamento, com uma certa mitologia. E aí a gente tem alguns materiais que ele vai usar, né, tipo cordas tecidas com cabelo. Tem algumas coisas, alguns produtos vão passar por um processo de oxidação, né, e vai compondo essa espécie de paisagem também, né. Tem um processo que eu procurei aqui, que eu achei numa matéria que falava sobre ele, de fossilizar alguns livros, imergindo eles em cera, que eu até quero achar mais imagens que eu achei interessante, né. Então tem uma pegada meio medieval por conta da coloração, né, mas ele vai criar também esses ambientes, assim. Isso é uma instalação. Ele tem uns outros trabalhos com outras características, mas atualmente eu acho que ele está trabalhando com fotografia da cidade, né? É legal que esses artistas, de maneira geral, à medida que a própria urbanidade muda, os processos deles vão mudando também, as poéticas vão mudando. O Juliano de Moraes é ele é também professor da FAV agora. Essa foto é de uma exposição bem recente dele, que foi lá no Oscar Niemeyer, no Museu de Arte Contemporânea, que chama Contra a Arquitetura, e que mostra muito o caráter do trabalho dele, que é de trabalhar com todas essas instâncias da construção da arte tridimensional, né? Então você pode ver que tem vários materiais diferentes, tem cerâmica, tem madeira reaproveitada, tem cobre, ele trabalha também com grama, trabalha com graxa, trabalha com uma série de materiais, mas é um trabalho que é muito ocupado da relação com o espaço, que é bem as bases teóricas assim da escultura e da instalação, sabe? Que é de como eu ocupo os espaços, como as obras se integram com os espaços, como eu crio novos espaços. Então, ele cria paisagens. E nesse caso aqui, uma relação direta do trabalho dele com a arquitetura, por isso, inclusive, o nome da exposição, né? No ano passado, ele fez uma mostra de arte que eu e o diretor, a gente participou com o nosso coletivo, que é o Coletivo Bunker, que se chama, deixa eu achar aqui, Refluxo. Foi a segunda edição do Refluxo. É um festival magnífico. Eu tô falando dele aqui porque tem perfil do Refluxo no Instagram, tá? Eu vou tentar deixar o link para vocês conhecerem esse trabalho, porque é um trabalho que é aberto, é num horário que quem tá ali pela região de repente até consegue ir, que eu tenho esperança de que outras edições sejam feitas, né? Mas para quem quiser procurar é @refluxo.art no Instagram, tá? Tem site. E é um trabalho que tá rolando, que tá acontecendo agora e que é incrível, tá? Eu tô tentando ser mais breve, então não vou ficar muito me delongando demais, não. Esse é o Pitágoras. O Pitágoras, ele fala muito da sociedade de consumo, né, da futilidade. Então ele faz umas figuras que são meio monstruosas, ele faz umas figuras que são meio caricatas, e ele vai trabalhando dentro dessas instâncias, assim, da questão do comportamento de massa, faz uma crítica a esse comportamento de massa, né, a como a gente é manipulado. Tanto que ele trabalha bastante com manipulação de imagem publicitária.
Esse trabalho aqui do Rodrigo Godard, ele tem um trabalho muito legal em desenho, né? E ele vai criando essas máquinas, essas parafernálias, e integrando isso com uma paisagem natural, integrando isso com paisagem urbana. Então ele vai criando um universo muito lúdico através do desenho. Né? E é muito legal. Aqui não dá pra gente ter uma dimensão de como é que é isso. Mas ele trabalha com grandes painéis, com esses desenhozinhos pequenos, assim, enchendo esses painéis. Então quando a gente vê isso ao vivo, a sensação é fantástica. Porque é muito cheio de detalhe, muito cheio de traço, de linha. Umas linhas muito bonitas, inclusive. Né? Então o Rodrigues tem esse trabalho já num universo mais do imaginário, assim. É um trabalho bacana também. Aí a gente vai ter, dentro do que o Carlos Sena vai enumerar como trabalho de artistas mais recentes, lembrando que ele faleceu já tem alguns anos e que o texto foi escrito, se eu não me engano, em 2017, uma coisa assim. Eu tenho que olhar lá direitinho a data. Mas depois disso a gente ainda tem outros artistas despontando. Aí ele vai falar do trabalho da Helgenstein. É uma artista que eu vejo uma ligação muito forte do trabalho dela com o de uma fotógrafa, que é fundamental para a história da arte, que é a Cindy Sherman. Quando a gente for falar de arte contemporânea geral, eu vou falar bastante da Cindy Sherman. E que é essa coisa de trabalhar com um autorretrato, com a autoimagem, né? E com as formas de manipulação dessa autoimagem. Então ela usa uma base digital, uma base fotográfica digital, e ela vai manipulando, ela vai mostrando outras facetas dela mesma, através dessa fotografia manipulada. Eu tô falando assim de Sherman porque é uma artista que vocês podem encontrar no Instagram e que ela já tá idosa e que ela continua fazendo esse tipo de trabalho. Então, quando o Instagram bombou, ela viu uma possibilidade de levar esse trabalho dela para um outro nível. E se você entrar no perfil da Cindy Sherman, você consegue ver as fotos que ela vai manipulando. Ela manipula até ficar grotesca. E aí ela vai e posta. Né? E a Helga ela tem um trabalho muito dentro dessa perspectiva. O Marcos Freitas, ele trabalha com essas paisagens que vão esvanecendo, né? Mas para mostrar, para a gente lançar um olhar sobre a movimentação imobiliária de Goiânia e, sobretudo, o processo de verticalização da cidade, né? A gente percebe a cidade cada vez mais tomada por esses edifícios, cada vez mais populosa e então às vezes você passa por uma rua numa semana e na outra semana essa paisagem foi totalmente modificada. Então essa sensação do desaparecimento de uma cidade que está numa movimentação e numa transformação constante. A Ludmila Steckelberg, ela vai trabalhar com manipulação fotográfica também, e também trabalhar, a exemplo da Selma Parreira, com a questão da memória, do apagamento da memória. Só que enquanto a Selma Parreira vai falar de uma rememoração, né, a Ludmilla ela vai falar de um esquecimento. Então ela manipula as fotografias antigas e vai apagando pessoas que faleceram, né? Elas vão deixando de existir, inclusive, nos registros. Então, um confronto com a memória. E o Sandro Gomide, que tem um trabalho que é muito ligado com a contemporaneidade, que é essa coisa de a gente ficar mostrando as sensações, os sentimentos, as facetas. Então ele vai fazendo autorretratos em que ele vai mostrando todos os aspectos possíveis dos humores dele, né, das sensações. Só que com uma coisa muito violenta, né, muito angustiada, desespero, dor, solidão, que são sentimentos que estão muito presentes no dia a dia contemporâneo. E aqui tem uma seleção de artistas que eu mesma fiz. Então, até o Sandro Gomide eram artistas que estavam presentes lá no texto.
Aqui a gente tem uma imagem do grupo empresa. O grupo empresa é um grupo de performance. Já devem ter ouvido falar do grupo empresa de emprego e tal, e meio que eles fazem uma piada com isso, tanto que eles costumam para as performances usar camisa, gravata, para falar desse corporativismo. É um grupo que é importante vocês entenderem, dentro de uma dinâmica de coletivo, ele não é um grupo que ele vai ter sempre a mesma formação. É muito comum que alguns membros participem de umas performances e de outras não. De membros que ficam alguns anos e saem, retornam depois. É um grupo que tem uma boa longevidade, né? E eles trabalham com que eu já vi muita gente chamar de estética do desconforto, porque são trabalhos que vão testar os limites do corpo, né? Uma vez eu vi uma fala do Paulo Veiga, que é um dos fundadores do grupo, de que, porque eu já vi muita gente dizendo que o grupo trabalha com body art, e ele dizendo que não era body art, porque na verdade era uma arte da carne, porque é uma coisa muito visceral mesmo. Então, tem obras que tem sangue, tem, enfim, mas que isso nem é o mais legal do trabalho do grupo. Eu acho que o mais incrível é justamente a maneira como eles apresentam esse corpo, que é um corpo orgânico, um corpo vivo e um corpo disposto a superar limites, assim, né? É talvez um dos nossos grandes sucessos do ponto de vista das artes visuais. Estiveram em todas as grandes exposições do circuito nacional do, dos últimos anos, algumas internacionais, né? E alguns artistas que eu vou falar para frente, inclusive, participam do empresa, né? Mas é um grupo muito interessante. Como é um trabalho um pouco mais pesado, eu nem vou ficar. Eu prefiro nem mostrar muita coisa, mas que eu também não acho legal que vocês não saibam que isso existe, né? Mas enfim, esse daqui é o Dalton. O Dalton é um cara por quem o trabalho dele, assim, eu tenho um carinho todo especial. Ele vai trazer uma série de questões relacionadas com as religiões de matriz africana, que está dentro da formação cultural dele, né? Dentro da formação espiritual dele, dessa questão do corpo negro na arte, do corpo negro relacionado com a cidade. E ultimamente com foco principal nesse corpo negro na história, na questão da representatividade. E foi justamente com essa temática que ele foi para a 32ª Bienal de São Paulo. Um trabalho que tinha alguns trabalhos das enciclopédias, né? Enciclopédia que é um reduto onde se coloca só o conhecimento do branco europeu, e aí ele vai e insere grandes figuras, grandes pensadores negros da história nessas enciclopédias. Um trabalho chamado Rota do Tabaco, que é interessantíssimo também, que ele vai para. Ele visita Cuba, visita outros dois pontos que eu não lembro, mas que faziam parte da Rota do Tabaco, que vão trazer pra gente muito dessa história da diáspora, né? E que estava também lá na Bienal, que foi em 2016. Dalton bastante presente também nas feiras de arte. Então, ele é um cara assim que merece todo o nosso respeito. O trabalho dele é fantástico. Principalmente pra galera que é negra, consciente, e tá a fim de conhecer esses artistas que vão falar de representação. Né? Essa daqui é a Yara. A Yara ela tem um trabalho que eu acho muito bacana, que ele é muito catártico, porque ela tinha uma certa frustração com o processo poético do desenho, e ela começou a botar isso para fora e começou a sair do limite do desenho. Então,
O desenho dela, ele na verdade é desenho, é instalação, é performance. Nesse daqui, ela carboniza uma cadeira e aí ela lança essa cadeira na parede várias vezes. E como ela está carbonizada, ela vai deixando o desenho, né? Então a ação violenta deixa a marca no suporte. E o que sobra é o estilhaço da cadeira e a marca que ela deixa nesse suporte depois de uma ação violenta. Então tem muita coisa para a gente pensar, né, em relação a isso. Não vou ficar explicando demais, porque eu quero que vocês também tentem tirar algumas conclusões por si. Mas, de maneira geral, o trabalho dela envolve muito carvão, que é um material muito tradicional do desenho, né? Envolve muito uma relação de conflito com o cubo branco. O cubo branco é o apelido da galeria de arte, que geralmente é uma sala fechada, com as paredes todas brancas. E desse processo de construção do desenho, né? Então ela extrapola isso, ela sai do papel e ela vai e coloca esse sentimento para fora. E isso é um negócio muito bacana. Esse trabalho é da Ana Beatriz Azevedo. A Ana ela tem um trabalho que vai falar da intermitência, que é uma espécie de lugar entre vida e morte, né? Aquele momento da quase morte, em que você tem que repensar as suas memórias, repensar o seu organismo, que é orgânico, o corpo. E a Bia, ela transita muito pelo meio da performance, né? Ela é um nome muito forte da performance aqui. E ela não fica restrita às artes visuais. Como ela tem uma formação em dança também, ela tem um trabalho que não tem muito limite entre o que é performance, o que é dança, o que é vídeo, né? Então é um trabalho muito interessante também de conhecer. Esse é o Elo. Elo participa do empresa também. Esse aqui é um trabalho dele, solo, digamos assim, que eu acho incrível, que chama Desvio para o Branco. Vocês, quem tá mais antenado aí, deve se lembrar de uma notícia de um helicóptero com cocaína que caiu e que tinha uma suspeita de que estava ligado com um político aí, que eu não vou falar o nome. Mas enfim, depois disso ele teve a ideia de discutir, né? Discutir esses papéis. Esse papel daquilo que não se acha suspeito, né? O ambiente que não se acha suspeito e do papel da polícia e do papel da mídia, né? A maneira como foi noticiado, e ele cria todo um estratagema para fazer isso. Então ele pegou e fez alguns pacotes que pareciam pacotes que continham droga, mas dentro na verdade tinha gesso e tinha uma gravata que é o símbolo, né, do colarinho branco. E aí jogou isso na porta da Assembleia Legislativa. Como isso era um negócio muito suspeito, a polícia foi chamada e aí depois teve uma entrevista com um policial aqui que foi lá atender essa ocorrência. E ele dizendo que achava muito esquisito aquilo tá lá, porque a Assembleia Legislativa era um lugar que não se suspeitava, né, esse tipo de ação, e sem entender que era uma ação artística e tal. E aí depois ele vai e compila isso e vai para a exposição todo esse processo, né, que é nessa fotinha que tá aí embaixo. Que aí tem o vídeo dele produzindo isso, tem as fotografias dos pacotes sendo colocados lá, a entrevista que o policial dá, né, os próprios pacotes no chão ali, e os recortes de como a mídia noticiou isso. Então ele vai falar de todo o sistema por trás dessa construção de valores, né, que se tem em relação. Então, desvio para o branco, ele vai fazer essa relação com esse crime e com essa coisa do colarinho branco, da corrupção, do crime que acontece dentro dos poderes que deveriam proteger o cidadão. Né? Aqui o trabalho do Paul Setúbal, que também participa da empresa. O Paul, assim, o Paul ele é doutor em cultura visual pela FAV. Tem um trabalho fantástico. Fala muito de violência das instituições. Ele tem um trabalho mesmo que são vários cacetetes retorcidos.
Ele tem um trabalho em que medalhas de honra são colocadas no peito dele, mas com alfinete furando direto a pele. Então, assim, uma relação muito forte com isso. E esse daqui é um trabalho que ele apresentou no pavilhão de performance da SP Arte, que é a maior feira de arte do Brasil. Né? Então, na verdade, por muito tempo nem teve performance na SP Arte, porque performance é um negócio que é muito complicado de comercializar. Mas eles decidiram abrir esse pavilhão para também trazer um contato desses artistas com o mercado de arte. E aí o Paul ele vai e cria uma relação com a coisa do peso da arte. Ele aproveita esse momento para fazer uma crítica muito contundente a respeito disso. E aí ele faz um sistema de roldana em que ele fica suspendendo essa escultura que é do Franz Weismann, que é um dos artistas mais icônicos aqui do Brasil, que ele pegou emprestada de uma colecionadora. Essa escultura que ele está suspendendo, ela vale em torno de R$ 500 mil, né, e ela pesa 250 quilos. Ele pesa 64 quilos aí nesse momento. Então, o sistema que ele usa faz com que a escultura acabe tendo um pouco menos do peso dele, só que ele não pode se desequilibrar, senão ela cai no chão. E se ela cai no chão, é uma escultura que vale R$ 500 mil. Então, assim, imagine a tensão disso. Ele ficou sustentando essa escultura por 10 horas, ou mais de 10 horas, que foi o tempo todo em que a feira estava aberta, né? Então, assim, é um trabalho incrível e é um trabalho, assim, que foi muito discutido no cenário das artes visuais nacional, feito por um goiano, né, dentro do circuito em São Paulo. Então, assim, eu acho que é um negócio muito importante. E que eu acho que fala muito do que é ser artista goiano. Para mim, esse trabalho do Paul, ele representa muito bem isso. Que é de como o meio das artes visuais às vezes é muito fechado, muito difícil, muito pesado. E muito difícil para quem está fora desse circuito, né? E aí ele vai representar isso nessa ação. E para finalizar, eu coloquei o coletivo Bicicleta Sem Freio porque eu acho que é uma coisa mais próxima de vocês. Teve aquela polêmica lá do Neymar que eles grafitaram e que depois foi apagado. E que muita gente, inclusive eu, fiquei, nossa, mas ficou tão bonito. Mas, por outro lado, tem a questão do trabalho do arquiteto, né? Da interferência na arquitetura. E que é uma discussão que eu acho que ela ainda cabe, né? Mas o Bicicleta Sem Freio é um coletivo formado por designers e que trabalham com esse grafite que tem uma coisa bem gráfica, né? Com um pouco de cara de pop art, assim, que é um trabalho muito bacana. E que são caras que são convidados para grafitar mundo afora, assim, né? Hoje eu acho que talvez eles trabalhem mais fora de Goiânia do que aqui dentro. Mas se você andar ali pelo setor sul, você ainda consegue achar algumas coisas deles. Mas é isso, galera. O vídeo acabou ficando com mais de meia hora. Mas eu tentei resumir o máximo que eu consegui. Tem muita coisa para conversar sobre isso, então quando a gente voltar presencialmente, a gente pode, quem tiver interesse, eu posso falar mais um pouco desse cenário da arte contemporânea goiana para vocês, tá? Na próxima semana eu tô fechando esse assunto agora, por enquanto. Como eu falei, mais uma preocupação de apresentar isso para vocês. E aí depois a gente começa a falar de Bienal de São Paulo e da arte contemporânea, dos valores da arte contemporânea, para a gente chegar em cultura visual, que são coisas que são muito importantes para o Enem, né? Independente, existe uma garantia de que vai acontecer o Enem, mas eu ainda tenho lá minhas dúvidas, mas independente disso, quanto mais e quanto antes vocês se prepararem, melhor, né? Então, até a próxima semana.